Shalom, shalom a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Matheus Andona e hoje eu tenho uma surpresa para você. Hoje nós iremos estudar algo extremamente importante e inédito. Eu não me lembro de ter ministrado esse tipo de estudo nesse assunto que nós vamos abordar nesta paraxá, e eu tenho certeza, se você aguardar um pouquinho, se você assistir esse estudo até o fim, você será agraciado com uma revelação que não vem do Mateus, uma revelação que vem dos céus, algo que vai mostrar para você o quão profética é a lei de Deus, o quão profética é a Torá do Eterno. Meu irmão, a Torá, ela saiu do coração do Eterno, ela foi falada, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A lei de Deus foi falada, foi proclamada pelo Eterno no Monte Sinai. Então ela contém o caráter de Deus, ela contém a essência de Deus e ela é profética. A lei e os profetas apontam para as coisas que estão por vir. E não só Moisés atestou isso, mas os próprios profetas e os apóstolos atestam a mesma coisa, que a lei, tudo que Deus revela, tudo que Deus faz com o seu povo Israel e com a humanidade, está anunciado na Torá e nos profetas. Então nós cremos que a Torá é profética. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 e 16, que a lei ela é boa, ela é apta, ela é útil para instruir o homem na justiça, no caminho de Deus, para guiá-lo à salvação através de Yeshua. A lei fala de Yeshua. Yeshua fala em João capítulo 5 que Moisés fala a seu respeito. Então nós temos que ver Yeshua na lei. Nós temos que ver Yeshua, o Messias, anunciado na lei de Deus. E isso que nós vamos tratar no estudo de hoje. Você vai ver Yeshua de uma forma inédita na Torá. Você vai ver Yeshua sendo mostrado, sendo revelado na lei de Deus em um evento que aconteceu com os filhos de Israel. Então, fique comigo, porque o estudo de hoje tem uma revelação que vai abençoar grandemente a sua vida. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal também. E se ainda não conhece os nossos cursos, eu quero apresentar para você 2 cursos de hebraico que vão ajudar muito você nos seus estudos das Escrituras. Quem acompanha o Ensinando de Sião sabe que é essencial saber um pouquinho da língua hebraica, saber um pouquinho da cultura judaica para ajudar seus estudos das Sagradas Escrituras. Então, eu quero mostrar aqui para você o nosso primeiro curso, que é o Restaurando Palavras. É um curso que vai restaurar conceitos bíblicos à luz da cultura judaica e do idioma hebraico. É um curso bem legal, acessível, simples, com material didático incluído, plataforma moderna, onde você vai aprender vários conceitos hebraicos. Aí até na tela está mostrando aí nossa aula especial sobre o nome de Deus, né? Qual é o nome de Deus, como é que se pronunciava esse nome de Deus. Muito interessante, tem tanta doutrina estranha aí, né? Do pessoal que fala que sabe o nome de Deus, o mistério do nome de Deus. Então, tá aí o curso para você aprender sobre o nome de Deus, o tetragrama, e vários outros assuntos à luz das Sagradas Escrituras. E eu tenho para você também o curso de Hebraico Bíblico e Cultura Judaica, que é o curso que vai ensinar você a ler e a escrever qualquer coisa em hebraico. Esse curso ele foi criado exatamente para que você possa estudar as Escrituras no idioma original. E é claro, nós ensinamos também a cultura judaica, aí você mesmo vai conseguir fazer os seus estudos diretamente do hebraico, né? Ler a Bíblia, interpretá-la com auxílio de um dicionário, diretamente do original. Então, dê uma olhada lá no site, escoladehebraico.com é o nosso site. Pessoal, então, sem mais delongas, o estudo de hoje é baseado na porção chamada de Bechalar. Dê uma olhada aí, Bechalar, que é Êxodo 13, verso 17, até o capítulo 17, verso 16. E o título deste estudo, baseado nessa paraxá, é Chega de Águas Amargas. Você pode dizer chega. Chega, em hebraico, maspik, ou dai. Maspik, chega de águas amargas. Maspik, marim, maim marim. Maspik, maim marim, chega de águas amargas. Então, dê uma olhada aí comigo agora, porque nós vamos começar falando do que trata essa paraxá. Então, né, para a gente poder entender, os filhos de Israel tinham saído do Egito, né, tinham celebrado o primeiro Pêssar, e aí eles estavam ali de frente ao Mar Vermelho, Deus os guia, né, pelo caminho, não pelo caminho dos filisteus, né, pelo caminho ali do mar via mares, mas por um caminho onde o Eterno poderia tratar com o seu povo. E aí eles ficam ali de frente ao mar, e há o grande milagre da parte do Eterno.
e o mar se abre, os filhos de Israel atravessam a pés enxutos, olha aí o milagre, né? A pés enxutos, com 100 metros, né? Um muro de água de 100 metros, dizem os arqueólogos, que o trecho, né, onde eu acredito que foi a travessia, ali no Golfo de Aqaba, na praia de Nauíbe, ali na Península Arábica, era uma profundidade de 100 metros, onde eles atravessaram, e uma extensão de 18 quilômetros. Então eles atravessaram, e a Torá fala que era como um muro de água ao lado de cada um que atravessou. Então, possivelmente, os rabinos falam que foi uma travessia quase individual, e o sujeito olhava aqueles muros de 100 metros de água sendo sustentadas ali por Deus, né, pelo aquele vento oriental, e eles atravessando ali a pés secos, pés enxutos, e depois, né, o Eterno, no início do dia, quando começa a raiar o dia, ele faz com que as águas retrocedam, e então o exército de Faraó, os cavalos e cavaleiros foram todos ali tragados pelo mar. E, inclusive, essa é uma analogia fantástica que a gente vai ver de novo lá em Apocalipse, né? Satã e o seu exército sendo jogado no mar, assim como o faraó e o seu exército foi também ali tragado pelo mar. E aí nós temos a canção de Moisés, que é uma canção muito importante, a gente vai ver essa canção de novo lá em Apocalipse também, por isso que os eventos do Êxodo são proféticos, eles são todos repetidos lá em Apocalipse, as pragas, o juízo do mar, o cântico de Moisés, só que lá em Apocalipse nós temos também o cântico do Cordeiro. Então, que cântico é esse? É o cântico aí de Êxodo 15, né? O cântico que Moisés entoou ao Eterno, ele vai ser entoado lá em Apocalipse, junto com o cântico do Cordeiro. O que é esse cântico do Cordeiro? É o cântico que o Cordeiro vai entoar, assim como o cântico de Moisés em Êxodo 15 é o cântico que Moisés entoa. O cântico do Cordeiro é o cântico que o Cordeiro, o Messias, vai entoar. E os rabinos falam que, sabe qual será esse cântico que o Messias vai entoar no seu reino milenar? A Torá. Então, o Yeshua, o Messias, vai cantar a Torá, vai ensinar a Torá de forma poética e profética. Então, você pode ver um pouquinho disso lá em Isaías capítulo 2, versos 2 e 3, a gente vai ver esse texto daqui a pouquinho, e é algo que está reservado, né? Esse cântico do Messias vai ser o cântico do ensino da Torá para todas as nações. Então, algo maravilhoso, profético. Não é o tema aqui da nossa palavra. Vamos avançar então. Olha, então, eles chegam ali, então atravessam o mar, tem um cântico de Moisés, Miriam segue lá tocando seus tamborins, seus pandeiros, e aí o povo segue pelo deserto de Shur, e lá falta água, eles caminham 3 dias pelo deserto, não há água, e então o povo reclama, murmura contra Moisés, pedindo água, e o Eterno então revela a Moisés, as águas eram amargas, né? Tinha água no local, mas a água era amarga, Maim Marim em hebraico, e aí Deus revela para Moisés uma árvore, mostra para Moisés uma árvore, e Moisés joga essa árvore nas águas, e elas se tornam doces. E o povo bebe, pode saciar a sua sede, e ali Deus deu estatuto e mandamento para o povo de Israel. E uma promessa maravilhosa. Então, vamos ver aí, porque tem coisa reservada da parte de Deus para abençoar a sua vida. Meu irmão, mais uma vez, a Torá não é uma coletânea de narrativas de histórias de Israel. Ela é também isso, mas ela é muito mais do que isso. Ela é profética. Ela aponta para as coisas que estão por vir. Ela aponta para as coisas que vieram. Ela aponta para Yeshua, a sua primeira vinda, e aponta para Yeshua na sua segunda vinda. A Torá é extremamente profética. E por isso que eu te falei aqui, os eventos que você lê em Apocalipse, que apesar de serem altamente simbólicos, eles remetem ao Êxodo, remetem à Torá. Então, se você não entende a Torá no contexto profético no qual ela foi dada ao povo de Israel, você não vai conseguir interpretar a escatologia no contexto real, no contexto correto. Então, o que é o nosso parâmetro? O que é a nossa base? O que é a nossa âncora para você não se perder em interpretações de textos escatológicos, como o livro de Apocalipse, por exemplo, né? Como algumas palavras do apóstolo Paulo, como algumas palavras de Yeshua, Mateus 24, Lucas 21. É entender a Torá, é entender esse aspecto profético da Torá. E quem é que nos ensina esse aspecto profético da Torá? Yeshua e os apóstolos. Yeshua, a Torá de Yeshua é a Torá que nos ensina a enxergar com os olhos proféticos. E é isso que eu estou fazendo aqui com você. E eu estou prestes a dar para você uma revelação fantástica de Yeshua mostrado nesta paraxá, nessa história que eu acabei de contar para você, nesse relato que eu acabei de contar para você,
que começa aí em Êxodo 13 e vai até o final do capítulo 17. Então, acompanhem comigo aí, pessoal. Nós vamos começar então falando para você o seguinte, olha, nessa paraxá, vemos o glorioso milagre da abertura do Mar Vermelho e a celebração de Moisés com o cântico de Moisés. Então, citei aí para você, Êxodo capítulo 15, Apocalipse capítulo 15 também. Ele é repetido lá, né? Porém, logo após esse grande feito de Deus, os israelitas caminham 3 dias pelo deserto de Shur, que fica no sul da Península Arábica, e não encontram água. Então, só a nível de explanação arqueológica, eu não sou arqueólogo, né? Gosto, estudo um pouco, né? Me interesso muito, mas eu não sigo uma teoria tradicional, né? Muito presente em meios cristãos, que a travessia dos filhos de Israel se deu aqui de Goshen, você tem aqui o delta do Nilo, então eu não creio que realmente veio, né? Muito bonito aqui a terra de Goshen, o delta do Nilo, mas eu não creio que a travessia, pessoal, ela se deu por esse trajeto aqui tradicional. Eu não acho que a travessia do Mar Vermelho foi aqui, não. E tenho vários argumentos para provar isso e me baseio em alguns autores também para provar isso. Olha, eu creio que a travessia, na verdade, se deu mais ou menos por aqui, ó. Tá? E eu creio que a travessia do Mar Vermelho foi exatamente aqui, ó. Tá? É aqui, tá vendo aqui, ó? Nauíba. Nauíba, essa praia de Nauíba, ela fica aqui, tá bom? Tá aqui escrito Beach Crossing, que esse mapa é um mapa em inglês. E essa travessia, na minha opinião, né, até há um arqueólogo muito polêmico, mas ele é muito interessante ser estudado, chamado Ronald Wyatt. E dizem que até foi inspirado nele que o Steven Spielberg escreveu o personagem Indiana Jones. Então esse Ronald Wyatt, com W, Y, ele fez pesquisas aqui no local, ele achou evidências da travessia do povo de Israel aqui nessa praia de Nauíba, tá? Que fica aqui no Egito, e ele achou também um pilar que foi colocado aqui comemorativo, um pilar muito antigo que marcaria essa passagem dos filhos de Israel. E, segundo ele, o Monte Sinai está aqui, ó, hoje na Arábia Saudita, tá? Tanto é que o deserto de Shur é aqui, ó. Então eles atravessaram por aqui, pela praia de Nauíba, pelo Golfo de Aqaba, e eles desceram 3 dias, chegaram aqui ao deserto de Shur, e depois o Eterno os conduziu até o Monte Horebe, o Monte Sinai. Tanto é que Paulo fala na carta aos Gálatas que o Monte Sinai está na Arábia. Eu sei que tem muita gente que fala que na época, né, a Arábia era tudo isso aqui, porque o Monte Sinai tradicionalmente está aqui, ó. Né? Me parece que foi a mãe de Constantino, né, Helena, que identificou aqui o Sinai, enfim. Mas nós cremos que eu sou de... Né, é uma coisa pessoal, tá, gente? Pessoal, eu acho que o Monte Sinai está aqui, ó, na Arábia. Tanto é que o governo saudita interditou essa área quando começaram a pesquisar aqui, tá? E é uma área de controle militar inacessível. Depois que muita gente começou a pesquisar e acharam-se evidências da presença do povo de Israel aqui nesse monte, nessa cadeia montanhosa aqui, o governo saudita proibiu, então, hoje ninguém pode fazer pesquisa alguma lá. Mas, né, vamos seguir aí com o nosso estudo, porque eu quero contar para você algo que aconteceu lá quando os filhos de Israel passaram 3 dias ali nesse deserto de Shur, ali no sul da Arábia Saudita, da Península Arábica. Eles não encontraram água, eles então reclamam com Moisés, e este é o texto que eu quero me concentrar com você neste estudo. Eu acho que tem coisa muito interessante aí, muito profética aí, que nós temos que enxergar. Tem o Messias está tipificado aí nessa história, e eu quero mostrar para você. Tá bom? Então, vamos ver esse texto da Torá. Abra sua Bíblia em Êxodo 15, a partir do verso 23. Olha aí. Afinal, chegaram a Mará. Todavia, não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Agora, olha que interessante. Em hebraico, a gente fala ki marim hem, pois elas eram amargas. Só que o texto em hebraico, a gente não sabe quem estava amargo. Se era o povo, porque o texto pode ser traduzido pois eles eram amargos, pois eles estavam amargos, ou pois as águas estavam amargas. Então esse rema, esse pronome aqui, ele pode se referir tanto ao povo quanto às águas. Então, na verdade, alguns rabinos falam que eles não conseguiram beber porque o povo estava amargo. Olha que interessante. Mas vamos seguir, vamos supor que realmente eram aqui mais as águas que estavam amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mará, que significa amargo em hebraico. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Eterno, e o Eterno lhe mostrou uma árvore, etz, em hebraico.
lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, metuquim. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, preste atenção nessa numeração aí, 12 fontes de água e 70 palmeiras. E se acamparam junto das águas, né? Ou armaram suas tendas junto das águas. Meus irmãos, então aqui está a história que nós vamos concentrar nela, neste estudo, já adiantando para você que eu afirmei aqui que a Torá é profética e não são só narrativas, tem o Espírito de Deus por trás, trazendo revelações proféticas, trazendo nuances proféticas, impressões proféticas que você tem que saber interpretar e tem que buscar do Eterno essa vontade, né? Como a palavra são vários níveis de interpretação, a gente tem que sempre querer sair do superficial. Porque o superficial é bom e já nos abençoa. Imagina quando você começa a se aprofundar, quando você começa a descer mais. Né? São níveis fantásticos de interpretação e aí você entende a profecia. O nível superficial são poucos que vão conseguir ver o aspecto profético. Mas à medida que você começa a descer, né, no seu estudo, né, se aprofundar no seu estudo do texto bíblico, aí você começa a ver essas nuances proféticas. Tá? E a gente vai ver uma agora. Preste atenção, fique aí. Olha, pessoal, eu quero falar para você o seguinte, que água na Bíblia, água nas Escrituras, ela remete a quê? A água na Bíblia, segundo a tradição judaica, eu acho isso muito interessante, água na Bíblia remete ao sustento, não é isso? À vida. E o que remete o sustento à vida do homem na terra? A palavra. A palavra de Deus, a sua Torá, a sua lei é comparada à água, porque ela dá sustento à vida do homem. Ela guia a vida do homem. Ela é referencial para a vida do homem. E não é o Mateus que está dizendo isso, não. Não foram só os rabinos que disseram isso, não. A própria Bíblia atesta que a Torá foi dada para dar vida. A Torá não foi dada para dar vida eterna. A Torá não foi dada para poder levar você para o mundo vindouro. Não. A Torá, ela foi dada para que você viva de acordo com os princípios de Deus. Então ela foi dada para dar vida. Ok? Então por isso que os rabinos associam a Torá à água. Vamos ver um texto bíblico que nos mostra realmente esse aspecto da Torá, da lei de Deus, como sendo provedora de vida. Dê uma olhada aí, olha. As águas nas Escrituras remetem ao sustento, à vida. A Torá do Eterno, a sua palavra, é santa e agradável, e ela é comparada à água, pois foi dada para nos dar vida. Olha aí, Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Vê que hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Eterno teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Está vendo aqui? Então a vida está conectada à obediência, não só ao comando de amar a Deus, mas de andar nos seus estatutos. Não há amor sem obediência, não há amor sem fidelidade. Então aquele que ama a Deus da forma correta e obedece, não por legalismo, mas porque ele quer agradar a Deus, porque ele ama a Deus e quer agradar a Deus, essa obediência é muito bem vista pelo Eterno e ela vai garantir vida, como Deus está falando aí para você, uma vida boa. Olha aí, você vai se multiplicar, o Eterno teu Deus vai te abençoar na terra a qual passas a possuir, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Eterno teu Deus e dando ouvidos à sua voz, apegando-te a ele. Como que você se apega a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Porque disto depende a tua vida e a tua longevidade. Então, mais uma vez, nós temos aqui o Eterno nos provando que a sua Torá é comparada à vida porque ela sustenta a vida do homem e Deus promete bênção para aquele que o ama e anda. Né? O verbo aí está andar. Tem que andar, tem que praticar a palavra de Deus, tem que praticar a obediência, tem que praticar o amor, vamos dizer assim. Né? Amor não é só um sentimento. Amor é algo concreto na Bíblia.
Amor tem que ser demonstrado. Né? Amor é uma entrega no contexto original. E essa entrega é demonstrada através de obediência. Você anda em obediência, você prova o seu amor. Não adianta só andar e não amar, mas quem ama tem que andar. Ok? Então, a palavra, a Torá, é comparada à vida. Mas aí você pode me perguntar, Mateus, mas aí não. Porque eu estudei que Yeshua é a água viva. Né? Yeshua, ele provê a água viva. Yeshua mata a sede. Calma. Yeshua, ele é comparado, sim, à água viva, à fonte de água viva. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Yeshua é o membra, é o logos que se fez carne e habita entre nós. Então é claro que ele é comparado à água porque ele é comparado à palavra, a palavra que ganhou carne. Agora, Yeshua, em algumas instâncias dos evangelhos, especialmente no evangelho de João, por exemplo, João capítulo 4, o encontro de Yeshua com a samaritana, né? Ele fala que, olha, se você soubesse quem está te pedindo a beber, você pediria para eu te dar essa água que eu ofereço e você nunca mais teria sede. Então, quer dizer, Yeshua oferece a água viva, sempre a água viva, né? Fazendo uma menção lá em Isaías capítulo 12. Mais uma vez, em João capítulo 7, quando Yeshua celebra a festa de Sucot, tabernáculos, ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, Êxodo 12, 2, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, mais uma vez, água viva. Yeshua é a fonte, é aquele que provê a água viva. Né? E a água viva é associada à palavra. A palavra viva. A palavra que nos dá vida. Porque ela nos mostra o caminho de Deus. Ela nos mostra o caminho a seguir. Mas quem segue é você. Você viu lá o texto que eu li de Deuteronômio. A escolha quem faz é você. Não há uma pré-determinação se você vai ser salvo ou vai ser condenado. Não. Deus predestinou caminhos. Tem aqui a bênção, tem aqui a maldição. Tem aqui o caminho da vida, tem aqui o caminho da morte. Escolhe. Deus ainda te dá a dica. Escolhe a vida. E como que você escolhe a vida? Escolhendo andar nos mandamentos. Escolhendo amar ao Senhor de todo o seu coração. Ok? Bom, aí você acabou de ver então que Yeshua, ele é comparado, ele dá a água viva, tá? E a palavra de Deus representa essa água viva que dá sustento e garante ao homem uma vida boa e abençoada. Por isso que a gente tem que aprender a lei de Deus. Agora, olha que interessante. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Acabamos de, né, estamos ainda aí saindo de uma pandemia, né? Uma pandemia altamente polêmica, né, que a gente viu que houve uma politização mundial a respeito dessa pandemia e desestabilizou muita gente, né? Confinou as pessoas, né? Medidas foram tomadas que geraram problemas emocionais nas pessoas. E isso afetou muito o povo de Deus. Eu acho que tanto judeus quanto os crentes dentre as nações, né, os cristãos, foram grandemente afetados. Né? Então eu vejo que o mundo se distancia de Deus a cada dia. O mundo está negando a lei de Deus a cada dia. E o povo de Deus está desanimado. O povo de Deus está prostrado. O povo de Deus está, assim, com uma falta de identidade, não está sabendo quem é. O povo de Deus está sem parâmetro. Quando o mundo começa a desviar cada vez mais, qual que é o parâmetro que vai guiar a vida do discípulo, do servo de Deus? Tem que ter um parâmetro, tem que ter uma regra, tem que ter um caminho de justiça. Você compara o mundo com esse caminho. Se você anula esse caminho, se você anula a validade desse caminho, chamado a lei de Deus, você não vai ter referência. Você não vai saber se posicionar frente ao mundo. Você vai ter uma crise de identidade, você não vai saber quem você é. O que eu tenho que seguir? Eu sigo esse modismo ou não sigo? Isso aqui é lícito segundo a palavra ou não é? Isso aqui está de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para o seu povo ou não? Então, o mundo está piorando cada vez mais. E o cristianismo, muitas vezes, negando a aplicabilidade da lei de Deus, negando o aspecto da lei de Deus como parâmetro para o homem de Deus, aí está muito difícil. Dê uma olhada aí na tela, olha. A cristandade vive um momento de estagnação, desânimo e desmotivação. Tenta suprir com emoções e comoções a sede espiritual, a falta de referência e identidade que permeia os crentes dentre as nações.
A lei de Deus, as águas que garantem e sustentam a vida do discípulo, para grande parte do cristianismo, é tida como amarga e não podem ser bebidas. Então é isso que eu vejo hoje. Então tá aí um mundo cristão desmotivado, tá aí um mundo cristão estagnado, tá aí um mundo cristão desanimado, e tentando suprir essa sede, porque as pessoas estão com sede. As pessoas estão buscando a Deus, as pessoas estão vendo que precisam de algo além do que está sendo mostrado aí. O povo está com sede nas igrejas. E como eles não têm essa água para poder dar para o povo beber, como eles estão considerando essa água que Deus deu lá para Moisés ainda amarga, tem 2000 anos que o cristianismo considera a água de Deus amarga, meu irmão. Tem 2000 anos que o cristianismo vê a lei de Deus como algo amargo, como algo ruim para o discípulo, como algo ruim para o servo de Yeshua. Então, assim como aquelas águas foram consideradas amargas pelos israelitas lá em Mará, o cristianismo considera a lei de Deus ainda hoje amarga. E por que considera amarga? Por causa de alguns pensadores lá no passado, no início do cristianismo, na criação da religião cristã, que designaram a lei de Deus como sendo algo retrógrado. Você estuda autores, um primeiro que me vem à mente agora, Justino, ainda no primeiro século, segundo alguns autores, né? E dialogando lá com o judeu Trifão, ele expressa claramente um pensamento cristão que é válido até hoje em relação à lei, que a lei é retrógrada, que a lei passou, que Yeshua anulou a lei de Deus, que a lei de Deus não é mais relevante para o discípulo de Yeshua, né, para a igreja, que a lei de Deus está atrasada, está retrógrada, caducou. Você pega autores como Marcião, meu irmão, Marcião, que propôs jogar fora todo o Antigo Testamento, que rejeitou o Deus dos hebreus, propôs ficar só com alguns evangelhos e algumas cartas de Paulo. Então, isso tudo, apesar de, graças a Deus, a igreja ter rejeitado esse tipo de pensamento radical de Marcião, mas Marcião conseguiu algo. Ele conseguiu alterar a forma como os cristãos leem a Bíblia. Ele conseguiu. Ele conseguiu alterar a ordem no Novo Testamento. Então, ao invés das pessoas terem ali uma base, né, apostólica para depois aprenderem o evangelho, elas foram ali, bagunçou um pouco. Né? Você tem ali o livro de Atos lido muitas vezes fora do contexto, os ensinos paulinos lidos fora do contexto. Né? Os ensinos paulinos, eles devem ser um reflexo da comunidade de Atos. Paulo era sujeito ao apostolado ali de Pedro e dos outros apóstolos. Então, muitas vezes a pessoa lê ali os evangelhos, lê Atos, depois passa para Paulo e acha que Paulo revolucionou. Paulo acabou com aquilo ali tudo, inaugurou algo novo. Né? Até a parte da comunidade judaica acredita nisso. Enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Está precisando de restauração, porque essa água que Deus deu, que está sendo considerada amarga há 2000 anos, a lei de Deus que Deus deu para a vida, você leu aí comigo Deuteronômio, Deus deu a lei para o homem viver, meu irmão. Está sendo considerada amarga até hoje. E no momento que o povo está com sede, no momento que o povo precisa estar saudável para resistir o tempo que nós estamos entrando nele, que são tempos de dores, as pessoas estão sendo alimentadas com vinagre? As pessoas estão sendo supridas com comoção, com emoção? Hoje o mais importante, o camarada vai na igreja, o que é o mais importante? Eu me senti bem. Ah, eu vou no culto, o pastor deu uma palavra que me fez sentir tão bem. Tudo é ele. Ele tem que sentir bem. Se ele vai no culto e não sai de lá sentindo bem, a palavra foi horrível. Então é religião do ego, é religião do eu, de fazer o sujeito se sentir bem, que tem que ter fogo de artifício, tem que ter luz, tem que ter efeito, tem que ter não sei o quê, tem que imitar o mundo, tem que ficar escuro, tem que ter um pianinho de fundo. Ah, tudo é emoção, mexer no ego, mexer no psique do cara, para ele poder achar que ele tá sentindo bem, e aí Deus falou comigo porque eu saí de lá me sentindo bem. Meu ego inflado, eu sou, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu sou o mais importante, tudo é eu. É a religião do eu, meu irmão. Isso é vinagre. Que dê a água viva que poderia matar a sua sede, mas está sendo considerada amarga. E na verdade é amarga mesmo. Se você a considera amarga, quando você prova, se você não a entende, você vai achar que é amargo mesmo. Ou você vai só acreditar no boato dos outros que é amarga e nunca provou. Ah, meu irmão, Shabat é bem. Ih, Shabat não, já me falaram que é amargo.
Ô, meu irmão, as festas bíblicas, não vou mexer com isso não, isso é amargo. Já me provaram aqui por A mais B que é amargo. Tem um artigo aí que publicaram que fala que é amargo. Tá, mas você provou? Você provou o Shabat? Ah, não, mas tem um grupo aí que guarda o sábado, que o pessoal é meio assim, assado. Não estou interessado em grupo, em mulher, em seita nenhuma. Você já celebrou o Shabat? Esquece guardar sábado. Guardar sábado tá cheio de gente fazendo aí. Você já celebrou o sábado, o Shabat? Você já viu esse dia como dia de celebração à família, à vida, a Deus? Você já começou a focar mais nas bênçãos do que na proibição? Você nunca provou. Você está vendo aí achando que a coisa é amarga. Por quê? Eu entendo, você está vendo maus testemunhos, maus exemplos. Mas eu quero te propor que o que você foi ensinado que é amargo, não é amargo, é doce. Mas você fala, Mateus, para mim é amargo e foi me passado que é amargo, então é amargo. Aí nós vamos voltar para a nossa história. Porque Deus mostrou para Moisés uma árvore. E não adiantava Moisés provar e falar que a água podia ser doce. Não, o povo estava reclamando e a água era amarga. Aí Deus mostrou para Moisés uma árvore, um tronco. E Moisés pegou esse tronco e jogou na árvore. E esse tronco fez com que a água se fizesse doce. Foi só depois que esse tronco fez a sua obra ali naquela água, que a água deixou de ser amarga e passou a ser doce. E o povo bebeu e foi abençoado. E foi sustentado com vida. Acompanhe aí comigo. Moisés resolveu o problema da água amarga, jogando uma árvore que o Eterno o mostrou e fazendo com que tais águas se tornassem doces, sendo consumida pelo povo, matando a sua sede. Como Deus então poderia mudar a amargura que a lei de Deus é vista hoje nos meios cristãos? Quem seria essa árvore que fará com que a Torá se torne doce e seja bebida, seja consumida pelos povos? Vamos pegar a nossa história como sendo uma história profética, uma narrativa profética? Quem seria essa árvore que o Eterno vai usar para fazer com que a água se torne doce e a Torá volte a ser guardada pelo povo de Deus e não apenas por Israel? Vamos ver? Do tronco de Jessé sairá um ramo, e das suas raízes um broto. Frutificará. Repousará sobre ele o espírito de Adonai, o espírito de sabedoria, entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11. Meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, através aqui desse vídeo, eu quero dizer para você que Yeshua é o elemento do Eterno, é a força do Eterno que tem feito essa obra. Yeshua é aquele que tem feito com que a lei de Deus passe a ser vista não como algo amargo, retrógrado e ultrapassado, mas como algo vivo, como algo que produz vida, como algo doce. Porque eu quero que o mesmo Espírito que inspirou o rei Davi possa me inspirar e inspirar você. Ó, como amo a tua lei. É mais doce que do que o mel. Do que o destilar dos favos de mel. É doce, é beleza, é alegria, é agradável. A lei de Deus é agradável, a lei de Deus é boa, é perfeita, restaura a mente. O testemunho do Senhor é eterno, é justo. Meu irmão, este espírito que inspirou a Davi, que via verdadeiramente a beleza, a doçura da água da Torá de Deus, tem que voltar a existir no meio cristão. E quem está fazendo a obra é Yeshua. Não é nem a palavra do Mateus, não é estudo do Mateus. Eu posso ajudar, eu ajudo a obra de Deus. Minha missão é auxiliar a Deus. Ele nem precisa da minha ajuda, mas eu estou aqui para fazer o que ele me ordena. Mas quem tem feito o toque lá no seu espírito é Yeshua, é o Messias. É ele que tem feito você se interessar pela lei de Deus. Não é homem, não é o Mateus, não é um ensinante de Sião. A obra é o mérito dele, é de Yeshua. Porque está profetizado, a árvore vai tocar a água amarga e vai fazer doce para o povo de novo. Yeshua vai pegar essa água que foi ensinada para você que é amarga, o Shabat, as festas, os princípios eternos do eterno, e vai fazer com que aquilo se torne doce e gere vida para você. Não vai gerar peso, não vai gerar opressão, vai gerar vida e bênção para você. Ele tem feito a obra. Olha aqui comigo. Yeshua está restaurando os seus discípulos, ele está transformando as águas amargas em águas doces, que são agradáveis e deleitosas, que irão matar a sede dos seus escolhidos. Israel já havia sido salvo, mas teve sede e não conseguiu beber das águas de Mará.
Os crentes dentre as nações também foram salvos de seus pecados pela obra de Yeshua, mas ainda não conseguiram beber das águas da Torá. Elas têm sido amargas por 2000 anos. E eu quero que o sentimento do rei Davi possa estar presente em nós. Né? Eu lembro que o primeiro salmo que eu decorei quando eu era adolescente foi o salmo número 1. E lá eu vi o amor do autor, o amor do rei em relação à lei de Deus. Eu pensava comigo, esse negócio não pode ser tão ruim assim. Esse negócio não pode ter sido cravado na cruz, porque isso é bom. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na Torá, na lei do Eterno, e nela medita de dia e de noite. É prazer, é deleite. Foram homens que fizeram da lei de Deus algo amargo. Foram homens ou mulheres que fizeram do sábado algo amargo, algo pesado, algo que você guarda, algo que é peso, algo que você fica contando os dias, as horas para terminar. Não! Deus não fez nada, Deus não criou a sua lei para ser amarga, Deus criou a sua lei para ser doce, para gerar vida para você. Por isso que eu falo, celebre as festas do Eterno, não fica guardando sábado, celebre o Shabat como Israel faz, com a sua família, em alegria, uma celebração à vida, uma festa semanal, um antídoto contra esse mundo aí, um antídoto contra os estresses do mundo moderno, contra as aflições do mundo moderno, é o Shabat. Você quer remédio melhor para os divórcios, para os conflitos familiares, para os conflitos conjugais, do que o Shabat, meu irmão? Uma celebração semanal da vida, da família, da comunhão, da palavra de Deus ali, o marido passando a palavra do Eterno, meditando na palavra do Eterno com a sua família, celebrando com o jantar, né? Tendo ali comunhão com amigos, com filhos. Ah, meu irmão, se a igreja tomasse posse disso. Se a igreja tomasse posse dessas águas que são doces, ela ia ser tremendamente abençoada. Tremendamente abençoada. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o que está para acontecer, meu irmão. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido sobre o cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele, para o monte do Eterno, afluirão todos os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião, que Mitzion, de Sião sairá a Torá. Está aqui profetizado, meu irmão, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Quem vai falar isso são as nações, não é Israel, não são os judeus, são as nações cuja árvore, cujo tronco de Jessé, cujo Yeshua está transformando as águas antes amargas em águas doces. E essa doçura será tanta, esse aprendizado, esse deleite com a lei de Deus será tanto que os povos se reunirão e falarão uns aos outros, vamos subir ao monte da casa do Eterno para que ele nos ensine a sua Torá, porque de lá sairá a Torá e a palavra do Eterno sai, é de Jerusalém, não é de Roma, não é da Coreia, não é dos Estados Unidos, não é da Alemanha, não é da Suécia, não é da França, é de Jerusalém, sai a Torá viva, que é água que dá vida aos povos, meu irmão. É isso que me motiva. A promessa que Deus vai usar o seu ungido tronco de Jessé para tornar essas águas doces de novo. Dê uma olhada aí comigo. O tronco de Jessé, em hebraico, Gezaishai, o tronco de Jessé. Essa árvore, meu irmão, transformará as águas amargas em águas doces, fazendo com que as nações se unam a Israel como povo de Deus, valorizando e guardando a Torá do Eterno, fazendo uso da herança de Abraão e aprendendo a andar no caminho de Deus. A lei do Eterno será um grande elemento de união entre judeus e gentios, e para ambos a lei voltará a ser doce e agradável. Apóstolo Paulo, Romanos 7, santa, a lei é santa, o mandamento santo, a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. É isso que me motiva a trabalhar. É isso que me motiva a gravar vídeos como esse aqui. Essa esperança, esperança no hebraico é o quê? Tikvah. O que é tikvah? É a linha que te conecta às promessas de Deus. Eu pego promessas como essa de Isaías 2,
que os gentios, os cristãos vão subir ao monte de Deus para aprender a Torá, que vem de Sião, não vem do Sinai, vem do Sião. É essa promessa que eu tenho uma linha que me conecta a ela, e essa linha é chamada esperança. E ela não confunde. Ela me deixa firme ali. E a força com a qual eu seguro essa corda, chamada esperança, chama fé em hebraico. Emuná, em hebraico, quer dizer firmeza. Êxodo capítulo 17. Emuná, fé, quer dizer também firmeza. Então, você tem fé, tem firmeza nas promessas que Deus fez. Tikvá. As promessas é a esperança. A força que você segura é a fé. Eu tenho essa fé. Porque eu creio que Deus vai cumprir essas profecias. E hoje, a gente pode ser ridicularizado. Hoje, a gente pode ter tido aí, pode ser tido como pessoas que, né? Muita gente fala, é judaizante, apregou judaísmo para a igreja, não sei o quê. Meu irmão, não tem problema. Você foi ensinado assim. Mas deixa a árvore tocar essas águas na sua vida. Deixa Yeshua fazer a obra. Você admite comigo que a coisa está precisando de restauração? Você admite que a coisa não está mais suprindo a sede do povo? Que o povo está desanimado, o povo está desmotivado, meu irmão? E quando eu falo que as nações, que essa profecia vai se cumprir, as nações vão conseguir deleitar-se com a lei de Deus, eu não estou dizendo que o gentio, o cristão, vai guardar a lei igual ao judeu, não. A lei é uma só, mas há mandamentos para homem, para mulher, para criança, para velho, para judeu, para quem não é judeu. Eu não tô clamando aqui, defendendo, nunca defendi, nem vou defender, uma obediência indiscriminada, não, meu irmão. Porque Israel continua sendo Israel graças à lei de Deus, graças a mandamentos específicos que foram dados à casa de Israel, como circuncisão, por exemplo. Eu sou contra quem não é judeu virar judeu. Mas eu sou a favor, quem não é judeu, começar a aprender os aspectos da lei que lhe dizem respeito. E 95% da Torá é para ser aplicada por todo o povo de Deus. Há aí 5% dedicados a Israel, mas grande parte, os princípios morais, os princípios éticos, o calendário santo, o tempo de Deus, tudo isso pode ser aplicado foi dado para o povo de Deus, não é só para Israel, não, meu irmão. Eu tenho mandamento no Novo Testamento que ordena os cristãos gentios a celebrarem o Pêssar, a Páscoa. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. Eu tenho textos paulinos, Colossenses capítulo 2, que dizem que as festas, o sábado, a lua nova, a distinção de alimentos, são coisas cuja substância é Cristo e apontam para as coisas que estão por vir. Eu tenho registros proféticos que as nações celebrarão as festas de Deus. Celebrarão o Shabat, celebrarão a festa dos tabernáculos. Eu não estou inventando nada, nenhuma heresia da minha cabeça, não. Estou baseado, estou conectado nas profecias dos homens de Deus. E estou sendo motivado pelo que eu estou vendo aí hoje em dia. Que é um povo de Deus que se diz cristão, desanimado, sem referência, sem identidade, sem saber a quem pertence. Você foi enxertado na oliveira que é Israel, na videira que é Yeshua e na oliveira que é Israel. Você foi aproximado da comunidade de Israel pelo sangue de Yeshua, Efésios capítulo 2. Por que não pregam essa identidade para o cristão aí hoje em dia? Está na hora de sair da doutrina elementar. Aliás, sair não, porque ela sempre tem que estar presente. Está na hora de avançar das doutrinas elementares de Cristo, que o autor de Hebreus fala, porque você fica só nela. O camarada tem 30 anos de novo nascimento, só fica aprendendo sobre o novo nascimento, arrependimento de obras mortas, juízo final, morrer e ir para o céu. Cadê o crescimento? Aí o autor de Hebreus fala, eu queria estar ensinando muito mais aqui, mas eu não posso porque vocês são imaturos, vocês estão tomando só leite. Vocês são adultos que ficam se alimentando só de leite, não tem carne, não tem um sustento espiritual maior, porque não se aprimora. É porque a lei de Deus é amarga, já passou, foi cravado no madeiro. Meu irmão, deixa a árvore tocar a sua mente agora. Deixa a árvore tocar a sua mente. Porque eu acredito que a lei de Deus, para judeus, mas muito mais para cristãos, vai voltar a ser deleite, vai voltar a ser água doce. E vai vir para abençoar, não é para prejudicar a sua vida, não. Se estão passando a lei de Deus para você de uma forma que está te prejudicando, que está te deixando mais opresso, que está tirando a paz do seu lar, que está dividindo a sua vida, que está te oprimindo de todas as formas, não é a Torá que Yeshua está purificando. Isso é a Torá de homens. E homens, meu irmão, fazem a religião.
E religião afasta o homem de Deus. Eu estou interessado é na fé. E fé está atrelada à obediência. E essa obediência você tem que entender como sendo a água pura que Deus derramou sobre a sua vida. E essa água pura é a lei de Deus que Deus deu. Então, eu vou citar aqui um autor chamado Mark Nanos. Ele é um judeu. Ele não é discípulo de Yeshua, pelo menos eu acho que não, mas ele escreveu alguns livros, está até aqui atrás de mim, chamado O Mistério de Romanos. E ele faz um comentário da carta aos Romanos. E ele diz o seguinte: como gentio, você está isento da lei de Deus. É verdade. Você é gentio, né? Você não crê em Deus, você não acredita em nada de Deus, de lei, de Torá. Então, como gentio, você está isento da lei de Deus. Não é para você, não. Agora, como crente, você não está isento. Como gentio, você é isento. Como crente, não. Por quê? Porque o crente em Yeshua, o servo de Deus dentre as nações, mesmo que não seja judeu, está sujeito sim aos princípios e valores morais e éticos do reino de Deus, que é a sua lei. E a lei para você que não é judeu no Novo Testamento, basta você ler Atos 15, basta você ler Coríntios capítulo 10. Então, como gentio, como ímpio, você está isento da lei de Deus. Como discípulo, não. Tem lei para você. Não venha viver achando que você é servo de Deus sem lei, não. Porque quem vive sem lei é quem está na iniquidade. Iniquidade em grego é anomia, sem lei. Está querendo viver sem lei, então você é um iníquo. E iníquo não é do reino de Deus. Mas, de novo, eu sei que muitas vezes eu sou bravo, eu me empolgo, mas eu sei também que não é na minha força. Não são argumentos, meu irmão. Não são argumentos. Porque quem purifica as águas é o Messias, é o tronco de Jessé. E por causa dele, aquilo que ensinaram para você que era amargo vai se tornar doce e vai trazer vida para você e para sua família. E você vai ter o mesmo espírito do rei Davi quando escreveu essas palavras. A Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado. A lei de Deus é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Águas doces já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.